A superfície da cidade de Santo Antônio do Içá é atravessada por inúmeros igarapés. Nas décadas de 1960 e 1970, era possível tomar banho e utilizar suas águas no consumo doméstico. A gente se lembra, sim, a gente se lembra como era antigamente. Nos anos 70, 60, quando a gente chegou aí, tudo era bonito, limpo. Tomava banho nesse igarapé aí do Ceará, pulava na água. A gente morava na Saizal, daí a gente via o pessoal pulando na água, fazendo piquenique. Tinha até um pé de buriti aí, na beira. Aí isso já passou, ninguém nem se lembra mais tudo. Eu quando trabalhava a bordo, lá onde cai, lá na descida, a gente fazia piquenique aí, a gente ia tomar banho, fazer a comida aí. Água limpa, a gente bebia daí mesmo. Não tinha poluição nenhuma. A água era limpa. Todo mundo tinha sua privada em terra, não jogava pro lixo. Aí, desse outro lado do Igarapé, era a família Garcia que morava. Aí tudo tinha seu banheiro lá no Igarapé. Lavava a roupa, tomava banho, tudo. Era bem limpo. Mas de lá para cá arruinou tudo. Quando nós chegamos, aquele igarapé do Taraquá, era um igarapé muito lindo, lindo mesmo. Onde minhas crianças tomaram banho, tomavam banho. Nós usávamos aquela água para fazer o almoço, para beber. Tudo isso ela servia. Foi um lindo igarapé, lindo mesmo. Mas hoje ela está cheia de entulho, poluída, porque os moradores não souberam zelar do igarapé, que a natureza deixou para todos ter ela, mas não souberam zelar do igarapé. E por isso ela está assim, cheia de entulho, cheia de água poluída. Mas não era assim, era uma coisa tão linda, lindo, lindo mesmo. Eram poucos moradores, né? Agora, a cidade cresceu e a população também cresceu muito. E aí ficou desse jeito. Ah, mano, o Igarapé era muito lindo, isso aí dá muita saudade, sabe? Bate uma saudade, porque hoje, para você encontrar um Igarapé, você tem que rodar, né? Que já está se acabando até os que tem por aí. Aqui nós tínhamos Igarapé. Nosso Igarapé aqui, a água mais cristalina, água limpinha, limpinha que você tomava, você carregava para você tomar. E no período você não sentia nada, você não adoecia, as crianças adoeciam do jeito que hoje adoece. Tinha lá, subia aí, ia pegar água, porque tinha um igarapézinho lá em cima para você encher as latas para carregar para casa para beber. Que eram os potes, né? Não tinha geladeira, era pote. Eu acho que é por isso que a gente era saudável de tudo. Era pote, a gente carregava na cabeça. Aí aqui nessas coisas todinha, era os igarapézinhos divididos. Todo mundo tinha seu igarapé. Como era seu banheirinho feito no igarapé, era fechadinho. Tinha uns que era fechado, outros só tinha aquelas taubas, que era para lavar a roupa. Tinha aqui o grande que a gente tomava banho. Aí embaixo tinha as tábuas para lavar roupa. Aí onde é a casa do seu Alcídio, atrás desse quintal dele, tinha que era da Vila Mico, o seu Xota. O igarapé deles aí. Tudo bonitinho, as taubinhas, sabe? Tudo. Ia embora, varava lá naquele igarapé grande, que era o da Independência. Que passa ali, aquela ponte que passa para a Independência. Ali era o chamado Igarapé Grande. Que a gente ia para lá dia de domingo para tomar banho no Igarapé Grande. As amigas tudinho iam embora. Sabe, para lá tomar banho. Ainda mais quando tinha jogo, né? Aqui, bem aí o jogo, bem aí onde a quadra era o campo de futebol. A gente passava com vergonha
ia com a lata na cabeça, a menininha, a moça assim, tudo. Parece que fazia propósito, mandava a gente carregar água, né? O pessoal vinha descarregava, era lenha, era água, tudo na cabeça se carregando, sabe? A gente vinha com vergonha, mas tinha que passar, né? Se não apanhava mesmo. Quando nós chegamos, nós tirávamos água lá do olho d'água, lá do curvão da nossa casa. Não tinha água, né? Nós tirávamos de lá. Aí nós íamos por lá, um homem derrubou um pau grande, nós ia tirar, ele tinha um cachorro bravo, ainda mordeu a Elieta subiu lá em cima da árvore com a vasilha dela de água, para poder beber a água, né? Que de lá era água bem limpa. Então aqui, desse garapé aqui, como que vocês usavam a água para quê? Que tipo de trabalho vocês faziam? Ora, era para lavar vasilha, era para isso, para nós tomar era outra água. Se percurava onde tinha olho d'água para tirar. A gente ia tirar até no americano, onde ele colocou um tubo do olho d'água, ele colocou e naquele tubo saía água. A gente pedia deles 2, 3 latas d'água, para poder beber, né? Por que vocês não tomavam água daí? Porque nós tínhamos medo de tomar, porque na cabeceira tinha uns pés de tajá. Aí a gente não podia tomar aquela água. Onde a gente morava, nós tínhamos um quintal e era cercado o nosso terreno, tanto nosso quanto do seu Manuel Franco, porque eles eram praticamente vizinhos. Lá embaixo tinha a nossa casa, tinha o comércio e a casa, aí tinha a delegacia bem do lado, lá no escadão. Aí tinha o terreno do seu Manuel Franco, também era comerciante. Para trás eram os quintais, era assim, tipo declive, né? A gente descia numa escada, tinha umas escadarias assim no nosso quintal mesmo, para trás. E lá embaixo tinha o igarapé, que agora chamam de Igarapé do Franco, onde tem aquele bairro que é lá que ficou todo contaminado. Lá no Igarapé do Franco, a água de lá era bem limpinha. Ninguém morava na beira do igarapé, não. As casas ficavam assim como a nossa, bem distante. Aí as pessoas, cada família tinha a sua tábua lá no igarapé, tinha o seu espaço. Aí aquelas pessoas que podiam construir um banheirozinho em cima da tábua faziam. Outros não, ficava só a tábua lá. Tinha outros igarapés, né? Mas tinha o pessoal da Independência que ia para lá, para aquele igarapé do Franco, que era chamado, né? Lá tinha o igarapé do seu Nel, o banheiro do seu Nel, do seu Júlio Franco, do seu Valder, tudo era lá, mas era coberto, cercado, era na chave, só eles mesmo que usavam, né? Então era assim, era bem divertido mesmo. E eu lembro, eu ainda era criança naquela época, a dona Orlandina tinha um banheiro que ele era construído em cima da tábua do igarapé. Aí ela atravessava o igarapé assim, tinha as duas margens, aí ela mandava fazer uma casinha em cima. Dentro da casinha tinha uma tábua daqui e outra de lá. O que a gente fazia? A gente mergulhava por fora e ia tomar banho lá dentro do banheiro da dona Orlandina. Porque assim, ela tinha chave, tinha porta, tinha chave, mas tinha como entrar por baixo pela água. Porque lá eles guardavam, né, as coisas, eles guardavam sabonete, eles guardavam, tipo assim, eles guardavam a roupa deles também, às vezes deixavam uma roupa lá ensaboada, né, para voltar outra hora para lavar, e aí, só que mal eles sabiam que... O banheiro ele era construído de uma margem para outra. Aí a gente vinha para cá, para esse igarapé daqui, da onde é a igreja, né, agora.
Aí era um garapé bonito, ele era grande, né? Bem limpinho, era cheia de areia dentro do garapé. Aí a gente botava tábua para lavar roupa, nesse tempo não tinha água encanada, não tinha nada, né? A gente botava, cada qual tinha suas tábuas, assim, uma botava pro lado de lá assim, as outras botavam pro lado daqui, aí ficava aquele garapé ali para as crianças pular na água. A gente estava lavando roupa e as crianças estavam pulando na água. Porque o garapé era bonito, aí pulava na água, a gente ia lavar roupa, cada qual tinha suas tábuas. Quando uma que ia lavar roupa que não tinha tábua, me empresta a tua tábua, tá aí, pode lavar. As tábuas do garapé eram só as tábuas, carregava água. A água não tinha água encanada, né? Não tinha água do poço, não tinha nada, era água do garapé mesmo que a gente ia tirar. Ia carregar água para beber, para fazer a comida, fazer as coisas tudinho. O garapé tinha que carregar água na lata, panela, era tudo a gente tinha que carregar água para encher as vasilhas de casa, né? As pessoas caminhavam cedo com as bacias de roupa na cabeça para lavar roupa. Quando as tábuas estavam ocupadas, a gente esperava, né, alguém desocupar para a gente ir fazer o nosso trabalho, que era lavar roupa. A tábua que a gente pegava para lavar roupa não tinha cobertura, que o banheiro que a gente tinha se reunido para cobrir e cercar, às vezes estava ocupado, né? Aí a gente ia porque não tinha gente lavando roupa, era no tempo. Mas aí era conversando, sabe, rindo, cantando, né? Era uma diversão total, né? As pessoas eram que nem saúva com bacia na cabeça, caminhando para lavar suas roupas. Mas era muito divertido porque as pessoas conversavam, brincavam, sabe, numa boa, numa diversão total. E as crianças iam com o canicinho deles para pegar o peixinho do igarapé, porque na época não tinha, não jogavam, vamos dizer assim, as fezes para o igarapé, porque usavam aquele sanitário negro, que era chamado, né? Então não tinha como a água ficar poluída, e nem vasilha, não permitia lavar no igarapé, porque para as crianças não pisarem pedaço de osso e nem espinha quando fossem tomar banho, porque eles gostavam de ficar pulando ali, embora não sendo largo demais, mas eles gostavam de ficar ali brincando, né? Mergulhando, tomando banho. Eu ainda cheguei aqui com 11 anos de idade, mas eu lembro bem. Então era assim, tipo uma festa mesmo, né? A gente gostava muito de ver porque eles usavam um cacete, né? Não tinha escova, não tinha nada. Aí eles faziam cacetando a roupa para tirar o sujo. Então eles usavam muito isso aí. Cada uma tinha o seu cacete, assim. A roupa, elas pegavam, eu não sei como é que chama, uma folha que eles pegavam igual um matapasto, não sei como que é, que eles esfregavam e servia assim como se fosse um anil. Aí a roupa ia ficando bem, aquele branco meio azulado, né? Igual um anil mesmo que passava na roupa. Eles esfregavam a roupa com aquilo ali. Era uma planta que usavam ali para lavar roupa também. Tinha muitas que levavam, era baciada de louça para lavar no igarapé, né? Para já vir tudo limpo, as vasilhas de lá, né? Ela trazia toda a areia. Nesse tempo não tinha nada de negócio de bombril, esses negócios, era areia. Areia, as panelas que brilhavam. Brilhava as panelas da gente, toda areiada, na areia mesmo. Aí para lavar a roupa era tudo lá, era encher a roupa na bacia, né? Ia lavar a roupa no garapé, e aí já vinha a roupa já na bacia, carregava para casa de novo, ia estender. Tinha gente que lavava muita roupa, já estendia na beira do garapé mesmo, que roçavam tudo assim, né? Ficava só capim. Estendia a roupa lá no capinzal, aí só fazia, quando já estava meio seco, era encher na bacia e trazer. Tudo isso a gente fazia, enxaguar a roupa, né, que era ensaboar e botava enserenava tudo de um lado, ficava lá no sereno, quando era no outro dia ia espremer, né?
Não tinha negócio de roubar, né? Mas agora vai fazer. Vai deixar tua roupa no varal. O que tu acha? Nunca teve isso, nunca aconteceu. Era bem seguro, então? Não. Naquele tempo não tinha esse negócio, não era. Não é como hoje em dia que em tal de droga empestou. Aqueles crumizinhos estão tudo empambados, tudo viciado. Eu acho que naquele tempo a gente era muito assim, a cabeça da gente não pensava coisa ruim. Ninguém pensava em bebedeira, ninguém pensava em festa. A gente brincava de roda, menina de 15 anos brincando de roda. No meio da frente das casas da gente, né? Eu lembro que a gente cantava, né? O Mobral ensinou muitas músicas. Eu lembro do Mobral, eu tenho saudade, porque ele dizia assim, era muito bom. Eu posso cantar um pedacinho? Ele dizia assim: o PES é um programa criado pelo Mobral, que tem como objetivo alertar o pessoal, sabe? Eu quero que todos levem para a sua comunidade a missão que o PES ensina de união e liberdade. Mas isso era antes de começar as atividades, sabe? Então a gente brincava antes de a gente tomar banho, fazer o piquenique, a gente cantava, né? Aí depois a gente ia se divertir. A gente marcava nosso encontro, sim, mas só de meninadas mesmo, né? Estendia lá um lençol na beira do igarapé. Aí você ia contar história de jovem, que você sabe o que é, né? Aí a gente ia comer um peixinho frito, assado, a gente assava na beira do igarapé mesmo. E isso era dia de domingo. A gente não podia ir para outro lugar, porque a mamãe, nesse sentido, ela não aceitava, né, a gente ir por aí. Eu sou uma mãe que eu tinha muito, não deixava eles irem. Eu tinha medo de cobra mesmo, né? Foi pra roça com a mãe do Bento. Aí vamos botar esse pirarucu de molho aqui no igarapé, água bonita. Vai na roça. Demorou lá, vinha socorrijão pro lado do nosso pedaço de pirarucu. Tem, todos os igarapé tem cobra. Tem no buraco, né? No buraco ela se guarda no buraco. Eu tenho uma saudade que a gente brincava, né? Ficava brincando, correndo de pira dentro do igarapé, se escondendo um do outro. Às vezes a gente estava tomando banho, tinha cobra que passava assim, ó. Sim! Só que era aquelas cobrinhas vermelhas assim, ó. Passava que vinha do mato assim, né? Que era tudo mato ao redor. A gente tomando banho, fazia mergulhar, a cobra passar e ia embora pro outro lado. No inverno entravam os cardumes de curimantã, todos quanto é de peixe que nós chamamos de piracema, né? Bastante peixe entrava. Até o pirarucu tinha. Tinha uma bolada de capim e aí ficavam os peixes e o pirarucu entrava de noite e amanhecia aí debaixo daqueles capim. Era uma coisa interessante. Tinha os pássaros, tinha a manguari, garça, mergulhão, tudo naquele igarapé. Vinha pegar os peixes aí. E era isso. Eu me lembro que quando era limpo o igarapé que a gente utilizava, tinha peixe dentro. Que quando tinha um pé de seringueira aí no igarapé, que era limpo, aí quando instalava, que caía dentro d'água, os peixes corriam para comer. Jatoarana, matrinchãozinho. Tinha muito peixe aí. A gente olhava. Agora os curumim iam faxiar pongó, assim, no igarapé de noite, e iam lá, cortavam pongó e naqueles mandinhos lisos. Tudo tinha aí. Aí era limpo o igarapé e eles andavam de noite. E tinha muito, era tatu aí na beira. Tatu, sim, tinha muito, fazia vestígio mesmo, de tatu. O meu sobrinho que foi hoje, que veio cobrir a minha casa, ele disse, se eu estivesse lá, eu ia dizer que eu era curumim, pescava, porque o peixe era limpo, ainda não saía cocô no igarapé, né?
Aí saía da escola, ele vinha fritar. Aí ainda era bom que ia fritar. Aí eles pegavam como? Pegavam de linha, de rede? Era de linha, botava uma isca na ponta da linha e jogava. Eu peguei muito peixe lá onde eu morava, no meu de anzol, eu pegava sardinha, mas parece que eu tarrafiava no porão da canoa. Você podia sentar na beira do igarapé e você ficar contemplando os peixinhos nadando, sabe? Porque você enxergava lá no fundo os peixinhos saboreando aquelas sementinhas do capim que ficava arriado, né? E eles nadando, se divertindo. Então isso daí era muito bonito a gente olhar e ver como que a natureza é tão bela, né? Cada um tinha o seu espaço, né? Aí cada um cuidava do seu espaço. Por exemplo, se tivesse cerrado no meu caminho, onde estava a minha tábua, eu que tinha que limpar. Então ali, no meu espaço, a responsabilidade de limpar era minha. Então, no Igarapé Grande, já às vezes as pessoas se reuniam para limpar, outras vezes era a prefeitura que mandava limpar. Mas naquela época a gente quase não ouvia nem falar em prefeitura, porque funcionava assim muito, né? Não tinha, o poder público era muito ausente também. E aí cada um era que se juntava mesmo, era a própria comunidade que se juntava para limpar. Aí a gente ia ali para o Igarapé, chamada Dona Orminda. Ela é uma mulher que já morreu. Dona Orminda, vamos limpar o Igarapé hoje? Vamos. Ela dizia, me dá um trago de cachaça aí. Ela tomava aí 4 dedos, me dá enxada, vamos embora. Nós limpávamos bastante o Igarapé, que dava para jogar roupa, mosquiteiro, tudo aí nós limpávamos no Igarapé. Tanto limpava dentro do Igarapé, como também limpava ao redor, né, do Igarapé. Porque quando nós tivemos como formação e orientação pelo projeto Rondon, que na época vinha, eu acho que tu chegaste a saber também e ouvir falar, né, em projeto Rondon? Sim. Que vinham umas pessoas, então eles faziam aquela reunião com os moradores, incentivando como trabalhar numa horta e limpar os igarapés. Então a gente colocava isso em prática, tá? Para poder a gente ter uma água limpa, uma saúde, né, saudável. Que já foi mudando quando a população foi crescendo, né? Chegando gente. Isso já foi em 84. Em 84 já foi chegando mais pessoas. A cidade foi crescendo, né? E já as pessoas já não souberam zelar. Então, para mim, o que aconteceu a partir do momento que as pessoas começaram a habitar as margens dos igarapés, foi que começou a degradar e a poluir e acabar com os igarapés que tinham. A população foi aumentando, o município foi se desenvolvendo e as pessoas foram fazendo suas casas, foram derrubando as árvores que também protegiam, né, o igarapé. As pessoas foram já deixando de usar o igarapé, que nos serviu por muito tempo, né? Não só para saciar nossa sede, mas para a gente preparar nosso alimento, fazer as coisas que a gente faz com a água. Então, com a vinda da Cosama, as pessoas foram abandonando o igarapé. E aí
foram usando, colocando água nas casas e foram jogando, maltratando, né, vamos dizer assim, o igarapé. Jogando lixo, que não deveria ser feito isso, porque a água é de grande utilidade, né? Qual o sentimento que fica vendo essa mudança toda? Qual é o tipo de sentimento? Pra gente que viveu uma vida tão boa aqui, a gente sente uma saudade daquela época. E a gente fica triste de ver a gente destruindo o nosso planeta, né? Porque é uma coisa que você vê que a gente vai prejudicando a água, que é a coisa que a gente mais gostosa do mundo praticamente, é a água. Então você vai estar acabando com ela, nós, o ser humano, ninguém valoriza. A minha tristeza de ver aquele igarapé ficar daquele jeito, com tanto entunes, já foi desse ano que eu disse. Porque depois que a gente vê o igarapé tão lindo, limpa, e fica daquele jeito. Aí a tristeza, a gente olha, hoje quando eu desço para lá, eu fico olhando assim. É verdade. A natureza dá para a gente zelar do que ele dá. Mas a população sempre é assim. Não sabe cuidar do que a natureza dá para a gente. Depois que sumiu o igarapé foi uma tristeza, porque hoje a gente pode ver que o igarapé está abandonado, está maltratado, como me dói quando eu passo aqui nessa descida, não sei se você já viu, a professora já viu essa jangada de lixo que tem aí, né? Isso é uma tristeza. É só garrafa PET, é isopor. E quando não deveriam fazer isso, deveriam também ter consciência de limpar e juntar o seu lixo, né? Que hoje já tem coleta de lixo, não jogar, porque tanto faz mal, prejudica o igarapé como prejudica a saúde da gente, né? É aí que transborda a água. Quando entope lá, a água passa por cima da pista, porque está entupido, só com sujeira. Então foi assim que terminou. Os igarapés sumiram. Olha, esses igarapés grandes, eu lembro bem de lá onde eu morava, né, lá próximo. Mas assim, é uma lembrança muito viva que a gente tem, porque era o momento que a gente tinha para se juntar com os colegas, com as nossas amizades. As minhas amizades de infância era o pessoal que morava ali perto da Câmara, a Sonha, a Dindinho, a Arenade, que eles moravam tudo por ali por perto, e a gente se combinava para ir pular no igarapé, chamavam pular na água no igarapé, né? Aí vamos lá no igarapé pular na água. Aí a gente ficava mergulhando, brincando dentro do igarapé. E essa é uma lembrança muito boa que a gente tem, como tu estava falando, porque tu sonha com o igarapé grande. A gente realmente sonha com isso. São lembranças que voltam na nossa memória, nos nossos sonhos, né? Porque assim ficaram muito vivas essa questão dos igarapés. E a gente, assim, é uma coisa assim que eu lamento muito que tenha se acabado, porque assim, continua se acabando, né? Porque quando aparece daqui a pouco a gente já vê que já não tem mais. E aí vão ficando mais distantes, e aí a gente já não tem mais muito acesso. A senhora teve muitos momentos no igarapé, mas qual foi aquele que a senhora guardou, que a senhora lembra até hoje, com muita saudade, muita... Eu quero dar esse igarapé, por causa do tempo que eu tinha meus filhos tudo pequeno, né? Eu levava eles pro igarapé para tomar banho.
lavar roupa junto com eles, né? Aí quando subia tudinho, né? Com eles pra casa, pra não deixar em casa, nem deixar no garapé que Deus ia acontecesse alguma coisa, né? Quando a gente chegava criança, né? Todos meus irmãos, tudo pequeno que a gente ia quando eu estava com eles todos ao meu redor. Que a gente era pequeno, um protegia o outro, minhas irmãs, meus irmãos que já se foram. Essa saudade assim fica marcado para o resto da vida, quando a gente vinha com a mamãe, com o papai, ela com o paneirinho dela e a gente voltando da roça. Ela dizia, bora meus filhos tomar banho para a gente ir para casa. A gente tudo junto. Essa lembrança nunca vai se acabar. Isso vai ficar para sempre. Porque é uma coisa que não volta mais. É ela, ele, né, meu pai, minha mãe e meus irmãos. E a gente dentro daquele garapé tomando banho. Essa é a lembrança que eu tenho. E que vou levar pro resto da minha vida. Saudade. Acreditamos que seja necessário não somente a implementação de uma política ambiental de proteção aos igarapés, mas que haja um trabalho que leve as pessoas a perceberem os igarapés como um lugar. A partir dessa consciência e da compreensão da importância de cuidar e proteger esses cursos d'água. Esperamos que tal ação amenize a quantidade de lixo despejado em suas águas.